Binding 13 recém chegou no Brasil, tem 700 páginas e tá R$70. Então se você quer economizar dinheiro e tempo, vem cá que eu te conto a história. Aqui tá o casal principal, Shannon e Johnny. Shannon tem 15 anos. Ela tem um histórico de bullying, sofreu bullying toda a vida dela, em todas as escolas que ela foi. E agora ela vai entrar numa escola particular nova, em que ela mal tem dinheiro pra pagar, mas ela vai entrar pra tentar fugir do bullying. Esse é o Johnny. E o Johnny é um astro do rugby. Essa história se passa em 2005, na Irlanda. Ele é um astro do rugby e ele é extremamente popular e ele vai nessa mesma escola que ela está indo agora. Ainda sobre o Johnny, ele é famoso. Ele é conhecido como o futuro do rugby da Irlanda. Ele joga no time sub-18, ele joga na academia de rugby do país e ele tem apenas 17 anos. A história começa com o Johnny. O Johnny, puto, pega a bola e chuta pra longe. E acerta quem? Acerta Shannon na cabeça no primeiro dia de aula dela. A Shannon, que estava usando a saia do uniforme, cai de bunda pra cima e aparece a calcinha dela pra todos os jogadores de rugby, o que não é nada legal de se fazer no seu primeiro dia. Ela tá bem confusa por causa da bolada na cabeça, provavelmente concussionada, e o Johnny vai lá ajudar ela. Até porque foi ele que atirou a bola. Então, ele vai ajudar ela e ela não tá falando nada com nada, ela tá... Enfim. E eles vão conversando até a diretoria, a enfermaria, e lá a Shannon... o que é importante nessa conversa? A Shannon, no final da conversa, o Johnny vê uma cicatriz na Shannon e ele pergunta quem foi que fez essa cicatriz, como que tu conseguiu essa cicatriz, e a Shannon responde, meu pai. Só que ela logo desconversa e o Johnny acha que é só uma das baboseiras que ela tá falando porque ela tá concussionada. Então a gente é introduzido a mãe da Shannon, que tá grávida, e a mãe da Shannon, então, briga muito com o Johnny, porque ela acha que foi proposital. Ela acha que o Johnny chutou a bola na guria propositalmente e que a guria tá sofrendo bullying de novo. Então, ela briga bastante com o Johnny volta para o vestiário e conversa com todos os colegas dele de rugby e fala pra eles... gente, isso não aconteceu, vocês não viram a guria, vocês não viram a calcinha da guria, vocês não viram nada, e se vocês falarem sobre isso, vocês vão se ver comigo. É isso que ele fala, basicamente. E a gente tem o Ronan, ele é do time, e ele é um dos que vai contra o que o Johnny fala, e fala, tipo, tá, mas se eu quiser mexer com a guria, se eu quiser conversar com ela? E o Johnny vai lá e fala, daí você vai se ver comigo. Daí, um tempo se passa e o Gypsy, que é o melhor amigo do Johnny, consegue a ficha do estudantil da Shannon, que é uma coisa que o Johnny tava querendo conseguir porque ele sente que tem algo de diferente na Shannon. E ele vai lá, consegue a ficha da Shannon, e daí o Johnny vai ler a ficha da Shannon. E lá ele vai descobrir o histórico de abuso e de bullying que ela sofreu em todas as escolas. Depois de ler isso, o Johnny jura pra si mesmo que nada disso vai acontecer com ela nessa nova escola e que ele vai fazer de tudo para que ela tenha a melhor adaptação possível na escola. Além disso, a gente também fica sabendo que o Johnny estava ficando com a Bella, mas era uma coisa muito apenas carnal e eles não tinham nenhum sentimento, ou o Johnny achava que era assim. E ele então terminou com a Bella no início do livro, e a Bella não vai lidar muito bem com isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Enfim, se passam páginas e mais páginas, as primeiras 100 páginas basicamente é isso, em que eles só se veem na escola e sorriem um pro outro e trocam olhares e tudo mais, e nenhum dos dois consegue esquecer um ao outro. Eles simplesmente não conseguem parar de pensar um no outro, mas nenhum deles vai conversar um com o outro. Até que, no final de um jogo, a Shannon vai pro campo e o Johnny vai até ela e conversa com ela, e lá eles tiram uma foto com um fotógrafo, e essa foto vai ser importante depois. Certo
Certo dia, a Shannon tá saindo do banheiro quando dá de cara com Ronan. Sim, aquele Ronan que desafiou o Johnny quando o Johnny falou pra não mexerem com a Shannon. E daí o que o Ronan vai fazer? Vai mexer com a Shannon. Ele vai falar vários absurdos, fala que viu ela só de calcinha e que ela é muito gostosa e pede o telefone dela. E quando ela diz que não, ele começa a cercar ela e põe ela contra a parede. E daí ele não aceita aquele não, ele começa a ficar enfurecido, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aparece quem? Aparece o Gibbsy, que é o melhor amigo do Johnny. O Gibbsy tranca o Ronan fora da escola e daí fala, ele vai te matar. O Johnny vai te matar. E daí o Johnny chega e fala com o Gibbsy e pergunta o que aconteceu. Porque ele tá vendo a Shannon ali, ele tá vendo as coisas ali, tá vendo o Ronan e o Gibbsy discutindo. Ele pergunta o que aconteceu. E daí o Gibbsy fala pra ele o que aconteceu. Quando o Johnny fica sabendo o que aconteceu com a Shannon, ele vai atrás do Ronan e basicamente quebra o nariz dele e fala: se tu olhar pra Shannon de novo, eu vou fazer muito pior contigo. Então, a partir de agora, o Ronan não vai mais aparecer muito na nossa história, mas ele vai continuar aqui no nosso quadro porque tá bonitinho o quadro. E o Johnny volta pra escola e a Shannon tá saindo do banheiro. Ela tava no banheiro meio desesperada, assim, e tudo mais. E ela sai e ela liga pro irmão dela, o Joey. O irmão dela, Joey. Ela liga pra ele e pergunta se ele pode dar uma carona pra ela, porque ela perdeu o ônibus com toda essa confusão e tudo mais. E o Joey não consegue dar uma carona pra ela. Então, o Johnny se oferece pra dar uma carona pra ela. E ele e o Joey conversam um pouco no telefone e tudo mais. E eles falam, tipo, pra vetar ele, pra ver se ele tá direitinho pra levar ela pra casa e etc. Eles conversam o caminho todo até em casa e em algum momento ele chega a pôr a mão na dela, o que ele pede desculpa, e daí ela fala, tá tudo bem, e daí ele, não tá tudo bem, ele parece meio bravo, assim. E o que ela percebe é que ele tá massageando a coxa dele a viagem inteira. E daí a gente tem um pouquinho de backstory no Johnny. O Johnny, ele fez uma cirurgia e antes do livro começar, ele fez uma cirurgia e que ele tinha rompido o adutor e ele tava com muita dor e não tava sarando direito e ele tava jogando igual. Então, ele tava com muita dor e tudo mais. E ele vai lá e ele nunca tinha contado pra ninguém. Ele contou só pro melhor amigo dele e os pais dele sabem, obviamente. Mas ele não falou pra ninguém porque a lesão é um segredo, porque ele é o futuro do rugby e se souberem que ele tem uma lesão, isso pode prejudicar a carreira dele. Mas ela percebe que ele tá com uma lesão e pergunta se ele tá com uma lesão, se tá doendo e tudo mais, e ele se abre com ela. Ele fala, realmente eu tô com uma lesão e aconteceu isso, isso e aquilo, e tudo que eu acabei de falar pra vocês agora. Ela diz então pra ele que ele não deveria se cobrar tanto, que ele não é uma máquina, que ele é uma pessoa, inclusive uma pessoa de só 17 anos, que ele não podia estar se cobrando tanto e que ele deveria deixar o corpo dele sarar. Ele vai lá e ele é um pouquinho rude, ele fala, ele insinua que ela vai contar essa informação pra outras pessoas, pra amigas dela, pra amigos dele, e ele insinua, ele é muito rude com isso. E ela se ofende, porque ela não é a maioria das garotas. Ele fala que a maioria das garotas falaria e tudo mais, e ela fala, mas eu não sou como a maioria das garotas. E ele pede pra ela não contar, e ela fala que foi um erro ter aceitado aquela carona, e que ele tava reagindo de forma muito exagerada, e não tá legal. Ela saiu do carro e foi andando até em casa o resto do caminho. Ela já tava na rua dela, então tá tudo bem. Mas terminou mal essa carona dele. Quando a Shannon chega em casa, o pai dela tá bêbado e tá enfurecido. Agora, um leve backstory no pai, ele recebe alguns auxílios do governo e todos os auxílios ele gasta com bebida. E ele tá enfurecido por quê? Porque a foto que ela e o Johnny tiraram, lembra que eu falei da foto, falei que ia ser importante.
A foto que ela e o Johnny tiraram saiu no Jornal Nacional. E porque o Johnny é famoso, né, lembrando. E ele então pega o jornal, ele bate com o jornal no rosto dela e pergunta quem é o cara e tudo mais, e ele literalmente começa a esganar ela. Mas ele para quando aparece o Joey, o irmão dela. O irmão dela salva ela um pouco e daí ela sobe e começa a conversar com o irmão dela. Nessa conversa com o irmão mais velho dela, ela tem essa... ela pede pra ele não abandonar ela. Então, mais uma questão é que eles são 5, 6 irmãos, se eu não me engano, e o mais velho deles, são todos homens, menos ela. O mais velho deles abandonou eles e deixou eles com o pai, e ela tem medo que o outro irmão mais velho dela, o Joey, faça a mesma coisa, porque agora a única pessoa que salva ela com o pai é o Joey. Também nessa conversa, ela pergunta pro Joey o que é academia, que é a academia de rugby que o Johnny participa. E o Joey explica bastante pra ela o que é, e ela entende a importância do que o Johnny tá fazendo pro rugby. Ela entende isso e ela vai no dia seguinte conversar com o Johnny sobre isso. Antes dela sair de casa, ela fala com a mãe dela e a mãe dela começa meio que defender o pai, sem realmente defender o pai, assim, um pouquinho ambíguo fica as coisas. E ela praticamente tá jogando a culpa do que aconteceu na Shannon e fala e joga a culpa também no Johnny, porque eles não deveriam ter tirado a foto, porque o Johnny deveria ter deixado ela em paz. E ela começa a falar que o Johnny não podia chegar perto da Shannon, que eles tinham combinado junto com o diretor depois daquela bolada. E a Shannon fica muito puta com isso. Ela briga com a mãe dela e sai brigada com a mãe dela de casa e vai pra escola. E na escola ela encontra o Johnny, ela procura o Johnny e o Johnny vê o que aconteceu no rosto dela, porque o pai dela tinha batido com o jornal no rosto dela. E ele vai lá e pergunta o que aconteceu. E ele fala, só me dá um nome que eu vou resolver isso. Mas ela desconversou e então isso é uma coisa que ela vai fazer muito nesse livro. Ela vai desconversar muito com ele e nessas coisas que tenham a ver com o pai dela. Ela pede desculpas pelo comportamento da mãe dela, porque a mãe dela tinha ameaçado o Johnny e o Johnny tava com uns negócios ruins com o diretor por causa disso. Pede desculpas, fala que a mãe dela não vai mais incomodar ele e que agora ela entende o porquê que ele reagiu daquele jeito, o porquê que o rugby é tão importante pra ele. E ela pede desculpas pelo jeito que ela reagiu tendo saído do carro tão abruptamente. Agora a gente tem um pouquinho da história do Johnny. O Johnny começa a ir mal nos treinos e ele vai lá e conversa com a Bella, porque a Bella procurou ele, e ela quer falar sobre eles e tudo mais. E ele fala, não existe nós, não existe essa coisa. Nunca existiu e certamente não existe agora. E fala sobre como ela estava saindo com um companheiro de equipe dele enquanto estava com ele e enfim, basicamente traiu ele. E ele fala sobre isso e dá meio que um fora na Bella. E a Bella vai lá e ameaça um pouquinho a Shannon pra ele. E ele fala, tu não vai falar sobre a Shannon. Se tu falar sobre a Shannon ou falar com a Shannon, eu vou atrás de você. E daí o Johnny começa a perceber o quanto ele realmente se importa com a Shannon e com o bem-estar dela. Enquanto isso, a Shannon tá com uma sensação muito ruim, ela tá com uma sensação de que vai acontecer algo na casa dela e que tem algo de errado e que ela fala sobre como ela sempre sente quando a tempestade na casa dela vai acontecer e ela tá sentindo isso agora. E ela dá de cara com o Johnny e dando de cara com o Johnny, ele pergunta como é que ela tá e tudo mais, e ela meio que desconversa e sai correndo, quase correndo. E quando ela chega nos armários, ela vomita. E o Johnny tinha seguido ela,
Então ele vê ela e cuida dela. Johnny, então, quando tá cuidando dela, vê as marcas no pescoço dela e sente que realmente tem que cuidar dela e leva ela até em casa. Mas chegando na casa dela, ele tem essa sensação, esse instinto que ele não deveria deixar ela em casa. E então ele vai lá e fala: vem comigo, vamos passear. Lá no bar, eles encontram uma pessoa que fazia bullying com ela. Encontraram uma guria que fazia bullying com ela antigamente. E ela começa a ficar mais retraída e tudo mais. E mesmo que ela não tenha falado quem era aquela pessoa pro Johnny, o Johnny entendeu, já que ele já tinha lido a ficha dela e sabia do bullying. O Johnny então dá a carteira dele pra ela pagar e diz pra ela esperar no carro, e é isso que ela faz. E ele vai lá e vai arranjar confusão com as pessoas que faziam bullying com ela e fala: quem vai chamar minha namorada de puta na minha cara? E, enfim, e daí ele vai lá e ele bate no namorado da guria que fazia bullying com ela, falando: eu não posso bater nela, mas eu posso bater em ti. Então, controla tua namorada, senão... E se ela fizer alguma coisa de novo pra Shannon, é em ti que eu vou bater. Ainda sentindo que não podia deixar ela em casa, ele vai lá e convida ela pra ir pro cinema. Eles vão no cinema e tudo mais. E quando a Shannon chega em casa de volta, ela toma uma surra do pai dela. E daí a mãe dela tenta separar e leva um tapa na cara. E daí a mãe dela expulsa o pai dela de casa. E a própria mãe dela, pega as malas e vai embora. Enquanto isso, a gente tem o Johnny reprovando no teste físico e médico dele, e isso significa que ele vai passar 3 semanas sem jogar rugby. E no lado da Shannon, a gente tem a revelação de que ela e os 2 irmãos mais velhos dela já foram pro sistema de adoção. E lá no sistema de adoção, o irmão mais velho ficou numa casa diferente dos 2 irmãos mais novos. E ele foi abusado lá e o pai deles acha que é por isso que ele é gay. Então, tem toda essa questão do sistema de adoção e o porquê que eles não querem ir pro sistema de adoção, porquê que eles continuam na casa com o pai, mesmo assim, mesmo com o pai batendo e tudo mais, é porque eles não querem ir pro sistema de adoção pra não acontecer alguma coisa com eles, assim como aconteceu com o irmão mais velho. Então, o Johnny vai pra um bar, e lá ele vê a Bella se pegando com o companheiro de equipe dele lá, que ela tava pegando. E daí ele fala pro companheiro de equipe dele, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo se tu tá com a Bella. Só mantém a tua namorada longe da minha. Detalhe, eles não estão namorando ainda, mas adoro quando um homem chama a mulher de namorada antes deles namorarem, mas tudo bem. Daí a gente tem o Joey. O Joey saiu com a namorada dele pra ir pra uma lancheria e encontrou o Johnny no caminho. E o Johnny tava precisando de uma carona. O Johnny e o melhor amigo dele, Gibbsy. Então os dois pegaram carona com o Joey. E foi uma carona bem engraçada porque ele tava bêbado, muito bêbado. E daí o Joey levou o Johnny pra casa. E o Johnny esqueceu o celular dentro do carro do Joey. Então no dia seguinte, o Johnny percebe que deixou o celular no carro do Joey. E liga pro celular, o Joey atende. E daí... no final, acaba com Joey e Shannon indo até a casa do Johnny levar o celular. Quando o Johnny percebe que a Shannon tá junto, ele vai lá, conversa com ela e percebe as marcas nela e ela tinha tomado uma surra do pai dela e percebe as marcas e pergunta, tipo, quem é que foi e ela de novo desconversa. E ela se sujou de estar brincando com os cachorros e tudo mais. E daí ela foi tomar um banho na casa do Johnny. E enquanto ela tá tomando banho, o Johnny pergunta pro Joey, o irmão, quem é que tá batendo na tua irmã? E o Joey não responde. O Joey diz pra ele pra perguntar pra Shannon, que só a Shannon pode falar pra ele. Enquanto eles estão tendo essa conversa, o celular do Joey, o irmão, toca e é o pai deles. E é o pai deles falando que a mãe deles, lembra que o pai tinha dado a surra e foi expulso, e a mãe foi junto embora. A mãe deles tinha sofrido um aborto espontâneo.
Então, ela perdeu o bebê. Ela tava grávida, se você se lembra. Ela perdeu o bebê. E daí o Joey foi correndo pro hospital e disse para o Johnny cuidar da Shannon. Detalhe bem importante é que é das desculpas da Shannon. A Shannon vai dando desculpas para as marcas no corpo dela, só que as desculpas vão fazendo cada vez menos sentido. E a última vez que ela falou foi que ela tropeçou numa torre de Legos e bateu com a cara na mesa. Foi isso que ela falou. A Shannon então tinha tomado banho no banheiro do Johnny e quando ela tá no quarto do Johnny, ela vê que ele guardou a foto do jornal, que os dois ficaram juntos. Lembra a foto do jornal? Disse que ela era importante. Ela apareceu de novo. E daí ela vai lá e tá conversando com o Johnny. O Johnny conta pra ela o que aconteceu e ela começa a chorar. E ela começa a chorar porque ela, na realidade, tá sentindo alívio pela mãe ter perdido o bebê, por não ter mais um bebê vivendo naquela situação em que eles estavam vivendo com o pai. Ela tava chorando e o Johnny conforta ela e eles passam um dia juntos e daí ele percebe que... Ele percebe não, ela diz pra ele que ela tinha 16 anos, só que ela tinha 15. E daí ele, tipo, desde quando? E daí ela falou, desde hoje, porque esse dia é o aniversário da Shannon. E ele fica bem surpreso e fala, tipo, nossa, por que tu não me falou isso antes? E no final ela passa o aniversário dela inteiro com ele, dormindo nos braços dele e acorda só às 10 da noite com o irmão indo buscar ela. Agora a gente tem um momento bem tenso em que é a volta deles, da Shannon e do Joey pra casa, só que o Joey para na frente de casa e fala, eu não consigo entrar, eu não consigo voltar pra essa casa com o pai dentro. E daí a Shannon ficou tipo, tá, mas tu prometeu que tu não ia me deixar que nem o irmão mais velho deixou. E ele falou, eu só não consigo entrar. E daí ela falou, tá, então torce pra que ele acabe comigo na próxima, pra tu não desperdiçar tuas energias se preocupando comigo. E daí foi uma cena bem triste. No final, o Joey realmente vai embora e a Shannon entra em casa. Então, outro dia, o Johnny dá carona pra Shannon de novo, mas dessa vez ele tá com a mãe dele no carro. E a mãe dele dá várias desculpas lá e para levar os dois, na realidade, pra casa do Johnny e não pra casa da Shannon. Então, ela dá umas desculpas lá, bem esfarrapadas, e é isso. E daí a Shannon chegando, ela toma um banho, porque ela tava bem molhada da chuva, né? E eles insistem pra ela tomar um banho, ela toma um banho. E daí quando ela sai do banho, ela tá só de toalha, e o Johnny vê as marcas no pescoço dela, vê marcas no corpo dela, e pergunta quem foi que fez aquilo. Ela diz, deve ter sido os caras que estavam jogando lá, eu caí, eles caíram em cima de mim, um monte de coisa assim. E daí ele, tá, então um deles pegou o teu pescoço e agarrou. E daí ela, tipo, deve ter sido. E daí ele, pode ser. Ou pode ter sido os Legos de novo. Ou pode ter sido a mesa, ou enfim. E daí ela, tipo, ficou, bah, Johnny, não faz isso. E daí ele, tá, e as outras marcas, as manchas vermelhas no teu corpo, nas tuas coxas, no teu pescoço, então, quem é que fez essas? E ela vai lá e fala pra ele não pressionar ela, e ela começa a chorar, e daí ela fala pra ele que ela quer ir pra casa, e pra ele ir pegar as roupas dela. Quando o Johnny volta, a Shannon tava brincando com a cachorra dele no quarto e o nó da toalha dela se desfaz, no que é a cena mais ridícula do livro, em que daí ele vê, enfim, os seios dela, vê tudo mais, e daí ela fica com vergonha, e enfim, né, aquela coisa de livro, que só acontece em livro, e daí eles estão conversando, eles vão se aproximando, e ela beija o Johnny. Só que o Johnny não retribui. Nesse ponto da história, o Johnny acha que as marcas que estão no corpo dela são resultado de bullying que tá acontecendo na escola. E ele tá determinado em descobrir quem é que foi.
E ele tá com isso na cabeça quando ela beija ele. E ele depois conversa com ela e fala: Olha, eu gosto de ti, mas a gente tem muita diferença de idade. No caso, ela tem 16, ele tem 17, mas ele nunca ficou com uma guria mais nova que ele. Sempre com mulheres mais velhas, bem mais velhas, inclusive. E ele simplesmente vê ela como, tipo, porque ela é meio frágil, ela é pequenininha, né? E ele não quer fazer nada com ela que ela não queira. E ele acabou, então, não retribuindo o beijo. E só que a Shannon entende isso como uma rejeição, rejeição. Aos 16 anos, então, a Shannon na escola menstrua pela primeira vez e ela vai até o banheiro e ela encontra lá a Bella. A Bella, que é a ex do Johnny. E encontrando a Bella no banheiro, a Bella, quando percebe quem é a Shannon, começa a ameaçar a Shannon e falar, tipo, tu não fica longe do Johnny, sei lá o que eu sei que tu tá fazendo, eu conheço teus joguinhos, e mil coisas assim. E a Shannon começa a chorar, sai do banheiro e dá de cara com quem? Com o Johnny. O Johnny, quando ele vê a Shannon chorando e vê a Bella, ele assume então que quem tá fazendo aquelas marcas no corpo dela, quem tá fazendo bullying contra ela, é a Bella. E ele fica enfurecido, né? Mas então, pra acalmar o Johnny, ela fala que não, ela mente, que ela não tá chorando por causa da Bella, e sim porque ela menstruou pela primeira vez. Daí o Johnny pergunta pra ela se ela tá com dor, ela diz que sim, e eles vão então pro ginásio pegar a mochila do Johnny que tem analgésicos. E quando eles estão passando, eles passam pela Bella e a Bella grita: Vadia! E daí, quando a Bella grita isso, o Johnny vai e defende a Shannon, e a Shannon fala, tipo, não fala, ela pensa, né? Ela pensa que é a primeira pessoa que defende ela desde o irmão mais velho dela, o Joey. O Johnny então leva a Shannon pra casa, de novo, e dessa vez ela esquece a mochila no carro. E quando ele volta pra dar a mochila pra ela, ela convida ele pra entrar, e daí eles entram, eles estudam juntos, e eles passam a tarde inteira juntos. E o Johnny vai embora antes do pai da Shannon chegar. Mais tarde, a Shannon desce pra sala pra pegar o celular dela que ela tinha esquecido e ela encontra o pai dela. E o pai dela pega o celular dela e fala que a vizinha falou que o Johnny tava deixando ela em casa. Então, ele pega o celular dela, quebra o celular dela, se não me engano ele coloca em água, mas enfim, ele destrói o celular dela. E lembrando que a gente tá em 2005, então deve ter sido aqueles telefones de abrir e fechar. E ele dá um soco na cara dela. Então a Shannon vai pra escola e ela usa maquiagem pra disfarçar a marca no rosto dela. E ela vai pra lancheria e lá ela tá conversando com as amigas e ela descobre um rumor em que ela e o Johnny estão transando. E esse rumor foi espalhado pela Bella. E então as amigas dela meio que forçam o Johnny a fazer alguma coisa. O Johnny vai lá, vai até o namorado da Bella e bate no namorado da Bella e fala: Eu não posso bater nela, então eu vou bater em ti. Eu disse pra tu controlar tua namorada, tu não controlou. E daí depois ele vai lá e conversa com a Bella, em que a Bella, é uma conversa em que a Bella vai lá e fala: Mas Johnny, eu te amo. E o Johnny fala: Eu não quero seu amor. Daí passam uns dias e tem uma excursão surpresa pra Dublin, se eu não me engano, pra eles jogarem rugby. E é um desempate de uma competição de rugby lá. E daí a turma da Shannon foi escolhida pra fazer parte dessa excursão. E ela chega atrasada, então ela tem que sentar no único lugar vago, que é do lado do Johnny. E do lado do Johnny, então ela passa toda a viagem. E daí a gente tem um detalhezinho bem legal, que é, antes, ele tinha dado um CD pra ela, de músicas, e ele fala, ó, número tal, música número tal, eu penso em ti quando eu escuto ela. E quando ela foi escutar, a música era simplesmente Fuck Her Gently, que pra quem não sabe inglês é fodendo ela gentilmente.
E claramente ele não deu o CD certo pra ela, ele deu um CD que era do amigo dele, sem querer. E daí, nessa viagem, ele fica bem envergonhado e esclarece pra ela que a música que ele queria que ela ouvisse era She Will Be Loved, do Maroon 5. Uma música muito linda, inclusive. Pra quem não sabe inglês, Ela Será Amada. No ônibus ainda, o Johnny vai lá e chama ela de baby sem querer. E baby quer dizer, tipo, amor aqui no Brasil. É como as pessoas, os namorados se chamam. E ela então ficou meio assim, e daí ele tipo, desculpa, foi sem querer, hahaha. E daí depois ele explica rugby pra ela, explica todo o jogo de rugby pra ela, inclusive a posição de binding, que é o que dá o nome do livro. Binding é tipo prender a pessoa, então binding 13 é porque 13 é o número da camiseta do Johnny. Então, Binding 13 é prendendo o Johnny. Era uma competição que as gurias do 6º ano do... Lá é tipo o último ano do ensino médio. Então, que é uma competição que as gurias do último ano tinham pra ver quem é que ia prender o Johnny, quem é que ia ficar com o Johnny. E é isso que dá o nome do livro. A Shannon, nos pensamentos dela, pensa que ela ama o Johnny. Nesse momento em que ele tá explicando as coisas, explicando o rugby, ele fala, eu amo o rugby, e ela pensa, e eu amo você. Então, tamo avançando aí. E eles continuam a viagem, né? E eles falam sobre se eles são amigos ou não. E o Johnny faz um contrato de amizade pra ela, o que é a coisa mais fofa do mundo. E depois eles ficam conversando sobre as coisas, e eles têm uma conversa muito profunda em que o Johnny fala sobre a lesão dele, e ele fala que ele sente muita dor e que a única distração dele é ela. E ela fala sobre o bullying que ela sofreu, que ele já sabia do bullying, né, mas é porque ele tinha lido a ficha dela lá no início. Mas ela nunca tinha falado pra ele, então ela fala pra ele que sofria bullying. Sofreu bullying a vida dela inteira. A Shannon então pede pro Johnny não pressionar ela sobre as marcas no corpo dela e sobre a Bella e sobre essas questões assim, a Bella no caso. E ele fala, ok, mas eu vou descobrir quem foi e essa pessoa vai pagar. E tudo bem, e daí depois eles estão ouvindo música no iPod dele e ele deixa o iPod dele com ela um pouco, e lá ela tá escolhendo uma música e ela vê uma playlist Músicas para a Shannon, que são só músicas de amor. E eu vou colocar na tela aí as músicas que estavam na playlist. Então acontece o jogo, em que eles foram lá pra assistir um jogo, né? E acontece o jogo, e no último lance do jogo, o Johnny sofre um baque com um jogador do time adversário, e ele cai e ele não se levanta mais. Depois a gente fica sabendo então que o baque rasgou os pontos que não estavam bem sarados da virilha do Johnny, então ele desmaiou de dor, e daí ele foi levado pro vestiário para esperar a ambulância chegar, e a Shannon ficou esperando fora do vestiário durante 1 hora na chuva. Mas quando ela entrou, então, o Johnny fala pra ela ficar no vestiário com ele. E eles estão ali estão num momentinho ali deles, e ela beija ele. E de novo, ele não corresponde no momento, mas logo depois ele vai lá e beija ela, e eles começam a se beijar, a se pegar, e daí ela vai pro colo dele, aquelas coisas, né? E ela pergunta, tá doendo? E daí ele fala, só se você parar. E então eles estão se beijando quando chega o treinador. E quando chega o treinador, ele vai lá e ele começa a xingar eles e fala que vai falar pros pais deles. Quando o Johnny tá sendo levado pro hospital, ele tá ali sendo levado, e ele pede desculpa pra Shannon por não ter retribuído o beijo dela naquela noite em que ele não retribuiu.
Então passa um bom tempo e a Shannon tá no hotel junto com todas as pessoas lá da turma e alguém bate na porta dela e é o melhor amigo dele e os dois saem de fininho do hotel pra ir pro hospital pra ver o Johnny, pra ver se o Johnny tá bem. Enquanto isso, no hospital, o Johnny, ele acorda chapado de analgésico, ele tá completamente fora de si de analgésico, e isso porque ele passou por uma cirurgia, ele passou pela cirurgia do adutor de novo, porque adiante estava tudo inflamado, os pontos não estavam curando direito e tudo mais. E daí, quando ele acorda, ele pede pela Shannon. Ele vai lá e estão os pais dele na sala, no quarto, né? E ele chama a Shannon e ele não fala o nome dela, mas fala, eu quero a garota que é como um rio e eu tô apaixonado por ela faz meu coração bater, tum, 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 tum. E ele fica falando essas coisas, ele fala também umas obscenidades ali sobre a Shannon, mas tudo bem. E daí a Shannon chega e ele pede pra ela ficar ali com ele e ele pede para as outras pessoas saírem porque ele queria ficar com a esposa dele. Quando ele tá ali chapado, ele tá conversando com ela, ele fala, eu te amo, Shannon, e se declara pra ela, e ele fala que ele quer saber quem é a pessoa que tá deixando marcas no corpo dela, quem tá machucando ela, e ela finalmente responde, meu pai. E ela só responde isso porque ela tem certeza de que o Johnny não vai se lembrar disso quando ele acordar. Dito e feito, eles dormem e quando ele acorda, ele não lembra exatamente dessa conversa. E ele meio que expulsa a Shannon do quarto, mas de uma forma bem gentil, assim, porque ele acorda bem mal e ele não quer que ela veja ele num momento de fraqueza. E então ela sai do hospital e ela vai pra casa. Quando ele acorda, ele só consegue pensar nas palavras meu pai. E ele não sabe o contexto em que elas foram ditas, ele não sabe de nada, mas ele acha que são palavras importantes e ele fica com aquilo na cabeça, meu pai, meu pai, meu pai. E ele fica tentando se lembrar em que contexto que alguém falou isso pra ele, mas ele não consegue se lembrar. Quando a Shannon chega em casa, ela é recebida pelo pai dela, bêbado, e já começa a bater nela e começa a falar sobre como ela tava... ele recebeu uma ligação e que ela tava se pegando com o Johnny e que ela é uma putinha e um monte de coisas assim. E ele bate muito nela e ele só para quando o Joey, que é o irmão, chega pra parar ele e ele consegue parar e dá uns socos no pai. E quando a mãe chega também, ela vai pro lado do pai, que tinha recebido os socos do Joey, e ela fica meio sem reação, assim, e fica tentando entender o que tá acontecendo. E a Shannon tá muito mal mesmo. E o Joey pergunta pra mãe, dá a escolha pra mãe, ele ou nós. E é assim que acaba o livro. Bom, esse foi Binding 13, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que terminou num cliffhanger. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo em Keeping 13, me avisem, e eu vou fazer com toda a felicidade do mundo. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo.